irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Evangelho deste domingo vai nos falar da missão dos apóstolos. E facilmente a gente pensa, lá para os 12 apóstolos que Jesus escolheu, ou então para aquele um grupo de pessoas privilegiadas, então para bispos, para padres e diáconos. Não. É a missão de cada batizado, de cada pessoa que foi introduzida no reino de Jesus. Aliás, as passagens do Evangelho hoje são riquíssimas. Cada uma dessas passagens daria matéria para um belo programa Anunciamos Jesus. O texto é Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36 a 8, onde Jesus começa assim: vendo a multidão, Jesus ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelhas sem pastor. Depois Jesus fala do chamado dos 12, chamou 12, até o Evangelho dá o nome de um por um. E termina essa passagem do Evangelho dizendo: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, recebestes de graça dai. Recebeste de graça dai. O que fica claro nesse Evangelho? Que Jesus, ele que passou a vida fazendo bem, ele quer continuar no mundo fazendo bem. Só que agora quer fazer isto através de nós, de você, através de mim. De graça recebestes, de graça deveis dar. Quanta coisa recebemos do Senhor. E as iniciativas em resposta a esse apelo do Senhor são inúmeras, de fazer o bem ao outro, ao necessitado, em nome de Jesus. E o cristão é aquele que diz como Paulo: eu vivo, mas não sou eu que vive, é Cristo que vive em mim, é Cristo que age em mim. Um dos trabalhos mais importantes e mais difíceis na igreja é a pastoral dos idosos, da pessoa idosa. Porque o idoso, a gente sabe, vive uma limitação física, uma limitação da saúde, toma consciência que o mundo está continuando e ele está ali, sem poder correr, agir, sem ter aquela impressão que tinha durante a vida de que era importante. Sim, a pessoa idosa sente a experiência da fragilidade, da sua pequenez, e muitas acabam entrando em depressão. Outras, graças a uma rede de solidariedade, são assistidas pela pastoral em asilos, em visita aos doentes, em tantas iniciativas. Então hoje o programa nós vamos dedicar a esse apostolado, que é belíssimo, que é difícil, e que graças a Deus, padres, diáconos, religiosos, religiosas fazem. E leigos e leigas nem se diz, nem se pode esquecer. Um trabalho para ajudar aquele irmãozinho, aquela irmãzinha mais fragilizada em sua vida, porque o peso da idade, a limitação da saúde se impôs. Vamos então ouvir hoje testemunhos, histórias, para que a gente faça o mesmo. Tudo o que fizerdes ao menor dos meus, é a mim que o fareis. Assim como os apóstolos de Cristo, os líderes da pastoral da pessoa idosa são chamados para uma missão. Através de um trabalho ecumênico, eles doam o tempo que possuem ao trabalho voluntário, em busca da valorização da vida, do respeito ao próximo e da garantia da dignidade e cidadania dos idosos. A Pastoral da Pessoa Idosa, ela foi criada oficialmente em 2004, mas antes disso ela originou de um grupo de terceira idade que iniciou dentro da Pastoral da Criança. Então em 94 esse grupo deu início, o grupo de terceira idade dentro da Pastoral da Criança, e em 2004 transformou-se em Pastoral da Pessoa Idosa, pela CNBB.
No Brasil todo a gente está presente. E essa pastoral, ela tem por missão visitar as pessoas idosas em domicílio. Então esse é o trabalho que a Pastoral da Pessoa Idosa faz Brasil afora. E o importante também é a gente colocar que o mesmo serviço, o mesmo trabalho que o líder da Pastoral da Pessoa Idosa executa aqui na Arquidiocese é feito em todo o país, porque a capacitação é dada da mesma forma. A Pastoral nasceu com essa preocupação de buscar fazer com que essas pessoas não perdessem a sua dignidade de filhos e filhas de Deus, para que essas próprias pessoas se ajudassem, né? Que elas mesmas se libertassem. Então seria dar a essas pessoas condições para que elas mesmas fossem protagonistas, né, da sua história. O objetivo no nosso trabalho é levar dignidade às pessoas que envelhecem. E o objetivo maior da Pastoral da Pessoa Idosa é levar essa dignidade às pessoas que estão mais frágeis, que estão mais vulneráveis. Porque nosso trabalho, ele é voltado, nosso trabalho de líder, é fazer essa ponte entre a pessoa que envelhece e a comunidade. Então, nosso trabalho todo tem esse mote, desde que a gente possa levar para essa pessoa que envelhece na sua vulnerabilidade, levar vida, levar esperança, levar uma informação também para a família, que muitas vezes se sente desassistida, né, nas questões do envelhecimento, né. O benefício é grande para nós que visitamos, né, a gente sempre leva algo e a gente sempre traz algo dessas visitas. E o benefício maior é ver a alegria dos idosos, eles se saberem que estão sendo visitados, então a melhor autoestima desse idoso, da família, eles se sentem incluídos dentro desse processo e na comunidade. O método de trabalho da pastoral baseia-se na palavra de Deus sobre a multiplicação dos pães e peixes, inspirando-se nos passos de Jesus de ver, julgar, agir, avaliar e celebrar. Os líderes fazem visitas domiciliares mensais a fim de acompanhar os idosos. A visita normalmente acontece mensalmente, né? Cada líder faz sua visita e cada um tem uma quantidade específica, né? A paróquia faz visita mensalmente a 58 idosos na paróquia. Só que são divididos entre os líderes, né? Que cada um cadastraram no seu caderno. A gente fica horas, muitos recebem a gente como filhos mesmo, né? Alguns faz recepção, quer que toma café, depende do horário. Não, vamos almoçar com a gente. Então, a maioria das visitas que são realizadas são dessa forma. Eles recebem a gente muito bem e agradáveis, né? Sempre sorrindo, dificilmente apesar das dificuldades deles, o ânimo, a disposição contagia a gente. São visitas despretensiosas, não tem o intuito de ir lá simplesmente para saber da vida do idoso, para depois ficar lá com aquele ar de admiração, mas com o intuito de ser solidários, né, de ser um ouvinte. Muitos desses idosos, eles se sentem solitários. Então é bonito resgatar essa coisa bonita que é a vida, né? E como que o sofrimento, quando ele está alicerçado na fé cristã, vamos dizer assim, como que ele enobrece a pessoa, né? Conversando com essas pessoas que recebem visitas e ouvindo o feedback daqueles que visitaram os idosos, eles voltam sempre com fatos, com acontecimentos que eu penso que vai enobrecendo a vida. Eu sempre fui uma pessoa que eu tinha muito medo da idade. E no cuidado da minha mãe com o meu pai, né, fui vendo a dificuldade do idoso. Não conhecia a pastoral até minha mãe vir a falecer. Procurei o Padre Paulo e questionei que eu gostaria de voltar às atividades da igreja. Ele me apresentou a pastoral, né, que ia ser implantada na igreja. Aí eu abracei, porque eu já estava assim, apaixonada, né, assim, pela vida idosa mesmo em si.
por causa das dificuldades que eu vi eles passando dentro da própria casa minha, né? Da minha casa. Então, isso me fez com que eu aprendesse a ver a vida em si. A juventude não é para sempre, né? A idade sempre chega e as dificuldades também. Segundo o Papa Francisco, cada vez que vamos ao encontro de um irmão ou de uma irmã em necessidade, estamos abraçando a carne sofredora de Cristo. E é isso que os líderes vivem.